Ou se você está acompanhando aqui o Pode Ser Pauta, uma edição especial que é a conversa que vira pauta. E eu trouxe para o assunto de hoje, orgânico patrocinado. Esse assunto que todo cliente vive perguntando. E aí, tem que patrocinar? A gente vai trabalhar com orgânico. E eu trouxe aqui um time de peso daí. Regina Fogo, que trabalha com mídia, trabalha numa mídia, né, no Estadão. Então conhece muito bem dessas estratégias. Eu trouxe aqui a Flávia Antunes, da Taurinagens, que é uma influenciadora, então também pode falar um pouquinho sobre essa experiência, né, de como que é isso. E eu trouxe aqui meu amigo, vizinho, né, André Max, que é de Marketplace, que dá mentoria sobre isso. E eu queria começar já a pergunta para você. Você acredita que dá para trabalhar com orgânico e patrocinado, ou você acha? Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é André. Obrigado pelo convite, Cris. Eu acho que hoje o mundo, falando de uma forma geral, não tem mais como voltar. O patrocinado, o Ads, ele está imputado nas nossas vidas. A diferença vai ser se você entende o que você está fazendo do Ads ou você simplesmente está impulsionando, apertando um botão, como já teve nos outros painéis conversado. Eu sei quem é o meu cliente, entender a jornada do cliente. Eu acho que tem que fazer isso, mas dentro do marketplace, do marketplace, 90% hoje é engajamento via patrocínio. E como você entende esse anúncio? Porque, assim, você está no Marketplace, como que você se diferencia, né, num anúncio? Talvez isso seja útil até para quem está pensando aí, né, em impulsionar o seu Instagram ou a sua marca, né? Como que você faz o diferencial? Dentro das plataformas de marketplace, especificamente Mercado Livre, que é onde eu sou especialista, eu vou até contar um segredo para vocês, pessoal. Quando você recebe o anúncio que ele é recomendado, aquele anúncio nem sempre vai ser o mais barato, tá? Porque a plataforma, ela não está preocupada com o preço, ela está preocupada com a relevância do vendedor. Então, quanto mais o vendedor ele tem os benefícios para a entrega para o cliente, melhor logística, melhor frete, frete mais rápido, a logística expressa, não tem reclamação, vai ser mostrado esse anúncio para o cliente. Como que nós fazemos para diferenciar isso? Você tem que entender primeiramente como foi a jornada do cliente e saber que você tem aqueles 3 benditos segundos que você tem do cliente na tomada de decisão de um anúncio, você tem que ter o impacto. Então, cada vez mais as plataformas, o Mercado Livre agora liberou que a primeira foto não precisa mais ser fundo branco, porque todo mundo era igual. Agora você tem a primeira foto como um destaque, é uma vitrine de um shopping center. E quando você entra, as pessoas não percebem, mas agora tem os clips dentro do Mercado Livre e outras plataformas. Aquilo é hoje o que mais converte dentro da plataforma. Então, assim, quanto mais você fizer clips e não voltado à apresentação de produto, qual que é o erro? A pessoa fala, vou apresentar o meu produto. Ó, essa é uma bolsa XYZ. Não. Eu tenho que falar com o cliente e a persona. Essa bolsa para você que vai para o montanhismo, ela é focada nisso, nisso assado. Um clips. Outro clips no mesmo anúncio. Ó. Você que vai fazer o camping com o seu filho, não sei o que, é robusta. Então você cria várias entonações no mesmo anúncio para o mesmo cliente, para clientes diferentes. E vem embasando CTA dentro do anúncio, tagueamento, um monte de coisa. E o erro de todo mundo é, eu vou colocar o menor preço, que isso vai atender o meu cliente, sendo que eu tenho anúncios meus que estão 30% mais caro que o mercado, só que eu sou o mais vendido da plataforma daquele determinado produto. Mas como encontrar esse termômetro, gente? Quanto eu ponho por dia para impulsionar um Reels no Instagram, por exemplo, né? É difícil, a gente fica... Eu vou dizer para você que, um exemplo, estava olhando hoje, 11/11, né? Na verdade, nós estamos trabalhando hoje com data dobrada dentro do Mercado Livre. Hoje nós estamos com um crescimento de 40% referente a ontem. Só que isso consome ads. Então, o que eu falo? Eu sou o cara que eu sou apaixonado por dados. Então, eu leio métricas todos os dias. Eu abro o painel, eu olho lá quanto que está o CTA, quanto que está o clique, quanto que está o ROI, quanto que está... É técnica, não é simplesmente um anúncio, não é simplesmente um produto. Existe uma engenharia por trás daquele produto. Eu vou ter que ter uma landing page externa, que é onde eu vou trazer o cliente externo, que é mais barato, mas o CAC, que é o custo de aquisição do cliente externo, está mais barato. Mas, André, não é só o Mercado Livre, não é só anunciar.
Não. Já foi isso. Hoje, nem Shopee é mais isso, entendeu? Porque o Shopee é onde a pessoa mais começa, porque é simples. Anunciei e começo a vender amanhã. Só que você vai esbarrar no preço. Hoje eu tenho um time de análise de 3 pessoas só analisando gráficos comigo e mais um time só de fazer anúncio, um time que só faz vídeo, a Lua tá aí, né? A Lua que cria minha parte de vídeo também. E fora a IA, gente. Hoje a IA entrega tudo. O anúncio, hoje eu tenho prompt de IA que eu entrego um anúncio entre foto, descrição, título, tudo, em 3 minutos, pronto. Só que eu sei o que eu quero da IA. Então eu não sou apenas um vendedor, eu sou um gestor que eu tenho que entender o que está tendo déficit no mercado, um nicho, alguma lacuna que eu vá preencher e eu tenho que ser especialista naquele produto. É um bicho, né? É um bicho de 7 cabeças, não é? É apaixonante, é apaixonante. É apaixonante. Gente, eu contratei 2 pessoas de tráfego em 2 momentos. Os 2 momentos foi frustrante. Porque, ou eu não sei se é porque eu queria fazer o negócio e ele queria só que apertasse o botão, ou porque ele só apertava os botões e eu queria fazer o negócio. Eu sei que não funcionou para mim. Eu tenho que conversar mais com você, né, André? Na verdade, eu acho que assim, Cris, hoje o imediatismo, ele é muito... A pessoa acha que quando ela clicou o botão, ou ela investiu um valor, aquilo já vai voltar amanhã. É uma construção. Hoje, eu vou dizer que, por incrível que pareça, eu tenho investimento numa conta do Mercado Livre, eu pago hoje, tá? Até a guia dói, R$ 47 mil de ads dentro de uma plataforma. Marketplace, meu eu Deus do gastando céu. R$ 47 mil para poder vender dentro do Mercado Livre, fora todas as taxas que eu pago. Só que quanto que isso me gerou de retorno? Só que mesmo eu investindo no ads, eu tenho a construção sólida de um anúncio bem feito. Às vezes a gente fala que tem um tempo de maturação, tanto do anúncio quanto do Instagram, que eu também acabo sendo influencer, embaixador de uma marca. Tudo é uma construção. Só que o imediatismo, geração Z, até nós mesmos queremos o resultado hoje. E o resultado não dá para ser hoje quando nós falamos de construção. Uhum. Não é imediatista. Não. E daí, Regina, vamos lá. O que você acha, né? Orgânico pago. Então, na verdade, eu acho que tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas. O que ele está falando aqui, nesse caso, essa parte do imediatismo, é o que, durante muitos anos, e eu trabalho no Estadão é uma empresa de 150 anos, e ele viveu de anúncio de publicidade até bem pouco tempo atrás. A parte dos projetos especiais, onde você começou a trabalhar a mensagem da marca aliada a uma visibilidade, começou há pouco tempo. Né? Assim, dados 150 anos de história, obviamente, comparando a isso. Então, quando você fala de publicidade, você está falando de imediatismo. A pessoa está atrás de awareness. Então, ela quer mostrar a cara. Vale a pena, não tem problema. Só que a gente precisa entender, é esse momento que a sua marca está? É o momento de mostrar a cara, contar para a maior parte do mundo, botar a boca no trombone, ou é o momento onde você vai construir uma história, vai começar a contar? Ou são as duas coisas? Então, uma coisa não exclui a outra. Você precisa... E eu vou te dizer que tem uma terceira via ainda. Então, você tem a publicidade pura. Estou falando no caso desse business onde eu estou hoje, você tem à disposição a publicidade pura. E isso eu estou contando digital, impresso, todas as frentes. A gente é raiz, mas a gente se adaptou, Sim. né? A gente tem a publicidade por si só, onde você vai ter essa função de contar para o mundo que você existe. E aí você tem onde você a parte de patrocinados dos projetos editoriais, onde você não tem nenhuma ingerência sobre o conteúdo, mas você quer se apropriar daquele território editorial. Então, eu quero ser um embaixador desse assunto. Eu quero que o mundo saiba que eu dou importância para aquilo que esse jornal está escrevendo, no caso. E aí eu tenho uma outra frente, que é eu quero contar o que eu penso sobre isso, o que a minha marca está fazendo e o que é importante para mim sobre esse assunto. E aí nós estamos falando dos branded content. Que agora os assessores de imprensa precisam entender muito também, né? Sim. Porque também é uma outra E que não opção. é um publi editorial. Vamos deixar isso bem claro. O publi editorial é uma
publicidade, só que você faz de forma escrita, o próprio cliente entrega isso para você pronto, e eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre aquele assunto, sobre o que está escrito ali. O branded content você constrói junto com o cliente. E aí a gente está pondo à disposição de um cliente, no caso do Estadão, eu estou pondo à disposição dele a minha força editorial, que é super qualificada, que tem credibilidade, para construir uma história junto com ele. Então, a gente vai dar a mão de obra, vai te dar os caminhos e vai te dar a reputação, para que você consiga colocar a sua mensagem aqui. Então, eu acho que tudo é equilíbrio, gente. Eu acho que uma coisa é você conseguir contar para o mundo, você contou para o mundo, mas você contou aquela vez e acabou. O mundo é muita informação, é muita coisa. Então, você tem que ter uma construção. Uma reputação é uma coisa que você constrói, não é do dia para a noite. Então, é perfeito isso. Se você está trabalhando com dados, ou você está trabalhando, ou você não está trabalhando com dados, que hoje é impossível, né? Vamos deixar isso bem claro, mas você precisa estar de olho nisso, tem que ter um equilíbrio entre todas as partes, entre todas as suas escolhas. Quando você for fazer a sua estratégia de comunicação, tudo, você tem que contar com PR, você tem que contar com uma boa estratégia de branded content, você tem que contar com um bom plano de mídia, mas não dá para fazer uma coisa só ou outra coisa só e achar que você vai explodir. Não dá. Tem que dividir um pouquinho em cada cesta, né? Sim. É isso aí. Flávia, você jornalista, né? Trabalhou em veículos, tudo, e você começou falando sobre gastronomia, se tornou uma influenciadora. Quando você percebeu, por exemplo, que você podia se tornar uma influenciadora e começar a ganhar dinheiro com marcas? Então, quando eu criei meu perfil, acho que foi lá para 2018, não foi nada estratégico, assim. Eu sinto que muitas pessoas entram nessa onda pensando já estrategicamente, o mercado da gastronomia pode ser bom de monetizar e tudo mais. No meu caso, não. Eu trabalhava com jornalismo, eu era estagiária na Abril, então eu vivi essa fase também durante 2 anos. E aí eu conciliava com o Instagram, eu criei muito como um hobby mesmo, para compartilhar minhas vivências gastronômicas e tudo mais. E aí começou a crescer muito na pandemia, veio o TikTok, veio o Reels. Na época nem existia, assim, né? Era só carrossel de fotos mesmo. E aí acabou uma fase da pandemia que muitos pequenos produtores entravam em contato, querendo enviar, e aí começou também essa onda de apoiar pequenos empreendedores e tudo mais. Até que um ou outro conteúdo começou a bombar e eu recebi, sei lá, uma mensagem do iFood querendo fazer uma publi. Eu fiquei assim, gente, que é isso? Quanto que eu cobro? O que eu faço? Eu não fazia ideia. E existiam poucas pessoas assim que realmente trabalhavam com isso. Era uma coisa muito nova, né? Então, eu comecei a trocar ideia, tentar entender como funcionava, como monetizar isso, né? E eu acho que ainda é um mercado muito, muito novo e muito desconhecido para muita gente, né? Então, eu converso com minhas amigas que são criadoras de conteúdo também, e rola muito de pessoas que estão começando, assim, que às vezes estouram, viralizam, e aí começam a aceitar muito trabalho disfarçado, assim, né? Então, rola muito aqueles convites, por exemplo, te convido para um jantar no restaurante, em contrapartida a gente quer 2 Reels, a gente quer 5 Stories, a gente quer que você fale isso, e mande as métricas depois. Aí você fica assim, tá bom. E tem Mas gente esse que orgânico, aceita. esse convite seria um convite orgânico. Entendeu? Que, assim, que você... Aí eu vou defender aqui, né, o nosso... Porque o papel do assessor de imprensa, quando a gente convida, por exemplo, vou convidar você para participar. É orgânico. Eu já tenho que avisar o cliente que não vai ter uma entrega combinada. Exato. Se você contratou, tem uma entrega combinada. Então, isso é a dificuldade, às vezes, também de educar, né? Então, eu acho que é muito sobre comunicação como o meio de transmitir essa mensagem, né? Porque é muito diferente, às vezes, uma pessoa chegar com essa abordagem, eu queria que você conhecesse, desse a opinião, porque você já vai de coração aberto, você já vai... E eu sou aquela pessoa que, se eu gostar, realmente, eu vou postar, eu vou compartilhar. Eu tenho essa credibilidade, sei lá, eu não vou compartilhar se eu não gostar, sabe? Mas se aí já chega com essa abordagem meio agressiva, você já fica com o pé atrás, assim. Então, eu fiz esse gancho mais para dizer que ainda rola muita coisa desconhecida, assim. Muita gente acaba aceitando esses trabalhos que
que são orgânicos, mas a pessoa acaba trabalhando. E aí acaba... Orgânico que deveria ser pago. Que deveria ser mais ou menos. pago. E aí acaba dificultando para pessoas que já estão nesse meio há um pouco mais tempo. Porque, se tá todo mundo fazendo de graça, por que eu vou pagar essa pessoa, né? Então rola muito. Isso, né? André, você veio do mundo também editorial, você era fotógrafo, tudo, né? Sim. E como que você vê essa mudança hoje, assim, dessa questão de ter um orgânico que funcione e ter que ter o pago também? Você falou que tem que ter o pago, né? Mas você acha que todas as marcas precisam trabalhar com o pago também? Quando nós falamos de marketplace, que é vender dentro de plataformas Mercado Livre, Amazon, Shopee, Shein, eu garanto que tem que ter essa parte patrocinada. Quando você trabalha na criação de um branding, aí você cria uma marca, você vai criar uma cultura, você vai ter a sua tribo, você vai ter os seus fãs, aí é muito mais lifestyle, com doses homeopáticas de todos os conteúdos. Eu concordo com ela, eu também já tive essas propostas de ir, ganhar o jantar e postar, e o porquê até muitas pessoas aceitam no começo, porque isso às vezes valida ela, porque ela começa a ter conteúdo, porque senão ela vai ter que pagar para jantar para poder ter o conteúdo. E às vezes a pessoa, por uma determinada fase, ela se vende por isso. Então, automaticamente, você vai criando isto e com o repertório total, em marca, você cria um brand e o que vale não é nem o que eu vendo, é a força que o meu brand criou através daquilo. Então, para marketplace, sim, patrocinado. Para uma criação de marca, vem desde a época que eu era fotógrafo, publicitário e tudo. Você tem que construir uma narrativa e ela é muito embasada no que você entrega. Agora, numa ferramenta no marketplace, você está brigando com outros. Quem é melhor, quem domina melhor a ferramenta e as técnicas da ferramenta sempre vai estar na frente. Regina, eu sempre defendo também que tem que ter um equilíbrio, né, entre a publicidade e o orgânico e tal, mas você acha... Para a gente, na assessoria de imprensa, é um desafio, porque a única métrica real assim utilizada é a centimetragem de coluna, que é justamente saber quanto, né, custaria se fosse um anúncio. Mas você acha que o público diferencia o que é uma matéria orgânica do que é uma publicidade? Você acha que tem um impacto? Eu acho que sim. A gente, lá, inclusive, no Estadão, a gente faz questão de deixar isso bem diferenciado. Tudo que com o propósito da marca, é feito com outra diagramação no impresso, ele tem um disclaimer especial no digital, e isso é saudável, isso é saudável. É importante a pessoa saber que ela está lendo aquilo, que é um conteúdo que foi desenvolvido em parceria com uma marca. E é um conteúdo editorial, ele não é uma publicidade em si, puramente. Ele tá, além dele estar falando da marca, de alguma coisa que a marca está querendo lançar ou alguma coisa que a marca está querendo contar, que ela está fazendo de diferente ou que ela está se apropriando, ela está indo para a copy, e, enfim, sabe? Tem coisas que eles podem contar isso através de um branded content, isso é saudável, e é diferenciado, sim, do editorial do Estadão, do editorial do veículo, eu quero dizer. Mas ele tem a mesma linguagem. Então, isso é muito importante. Inclusive, quando você vai falar em termos de audiência. Se você vem com uma coisa extremamente desconectada e você bate o pé porque você quer fazer daquela forma, nem sempre você tem o resultado que você poderia ter se você tivesse ouvido o veículo. O veículo está pondo a sua credibilidade a serviço da marca. Então, e se você escolheu esse veículo para estar junto conosco, confia. Então, dá para saber quando é publicidade. Tem muita gente que briga, né? Tem leitores que a gente recebe coisas do... Né? Não, mas gente, vocês escreveram anúncio? Isso. Anúncio ou branded? Por causa assim? de branded, e entra em contato e manda no fórum dos leitores. É o tipo de pessoa que passa raiva que saiu o André lá, que o André pagou o negócio, fica bravo. Paga também, gente, que sai. Né? Então, e tem o inverso também, porque assim, você não pode esquecer que você tem um branded content onde você está contando sobre a marca, mas essa marca também pode ser fonte de uma matéria orgânica. Às vezes sai matéria que você fala assim, tem gente que diz, isso foi pago. E não é. A história foi bem contada, eles compraram a ideia. Porque é importante falar aquilo que aquela marca está fazendo para aquele
território editorial, como eu falei, para aquele assunto é importante para o leitor, para o ouvinte, no caso da rádio, para o internauta, é importante. Então, por isso que tem no impresso, por exemplo, tem uma diferença de diagramação, tem o logo do Estadão Blue Studio sempre muito bem colocado lá. Então, a gente deixa claro, mas a linguagem é a mesma. E as métricas? Então, quando você está falando de branded content, não tem nossa, o vídeo sai muito mais. Claro, toda vez que você põe movimento, você põe pessoas, isso já conta bastante. Isso já é importante ter em termos de audiência, isso é legal. Mas, assim, se eu falar para você que tem um formato de branded content que é mais eficaz do que outro, eu estou mentindo. Porque, na verdade, você tem que impulsionar. E eu vou impulsionar aquele conteúdo branded de acordo com o que o meu cliente me brifou. Então, eu vou no público que ele está querendo, eu vou geolocalizar da forma que for necessária, eu vou falar exatamente com a audiência que ele está buscando. Ele está buscando um nicho dentro da audiência do meu veículo. Então, eu vou entregar isso para ele. Ele vai ser muito parecido com uma reportagem se a pessoa fosse buscar, por exemplo. Você acha que o branded content ele tem essa questão? Ele aparece mais que uma reportagem orgânica? Não é que ele aparece mais que uma reportagem orgânica. O branded tem um lugar específico dentro do portal. Então, ele também não vai sair no primeiro scroll. Raramente, né? Também. Não é porque você está pagando que você vai colocar. Vai na capa, né? Vai comprar o jornal. Não é assim que funciona. Você tem um lugar específico, você vai dentro da editoria que tem sinergia com o assunto que você está falando, e eu vou impulsionar para levar. Você já vai pegar carona, porque é conteúdo nativo, você já vai pegar carona na audiência natural, orgânica, Google orgânico, do próprio site, do próprio portal, e, além de tudo, eu vou impulsionar. Então, claro que o orgânico, se você for procurar no meio de todas as notícias, é diferente. Você vai ter uma audiência diferente do que se você estiver comprando um branded content que eu estou fazendo especialmente para a sua marca, aquilo. Mas, assim, em termos de grau de importância, eu acho que tem que haver, mais uma vez, o equilíbrio. É importante que você faça o branded, mas é importante que você tenha tanta relevância no que você faça que você vá para o orgânico também. Mas eu caio a dizer aqui que tipo uma matéria orgânica, ela vale um pouquinho mais, né, do que aquela centimetragem, né? Sim. Porque, assim, a pessoa, justamente, quando bate o olho, né, por mais que não queira falar, está ali, branded, pagou, né? Ou publicidade, sabe que pagou, né? E quando é orgânico, você sabe que é uma batalha. A gente não fala mais que a gente fala mídia conquistada. A gente não fala mais clipe e tal, é mídia conquistada, porque hoje assim é uma batalha, né, para conseguir uma matéria. Então, é a mídia conquistada. É verdade, é verdade. Não, eu também dou muito valor para essa parte. Mas eu também acho que isso, eu acho que tem que ter branded, tem que ter anúncio, né? É uma estratégia de marketing, você que é de estratégia de marketing, ela tem que comportar todos os canais, inclusive os creators. Os creators também têm que estar contabilizados nessa estratégia. A gente tem que conversar com eles. Pode ser microcosmo, a gente pode falar porque eu quero falar sobre aquele assunto específico. Para que eu vou pegar uma pessoa que tem 4 milhões de... gente, eu estou dando um tiro na mosca que está lá. Esse não vai funcionar, na minha opinião. Eu prefiro, quando a gente trabalha com creators, eu prefiro trabalhar nos micro segmentos. E, Flávia, como que você sente a tua comunidade, os teus seguidores, quando você faz uma mídia paga, né, uma publi ali? Porque tem muitas influenciadoras, né, que eu vejo, não vi nada seu, mas eu vejo assim reclamando que, poxa, quando eu começo a ganhar dinheiro com algo que eu estou fazendo há muito tempo, tem gente que deixa de seguir ou reclama que eu estou fazendo uma publicidade, sendo que eu crio conteúdo para pagar, né? As contas. Eu acho que tem muito a visão dos dois lados. Assim, eu, antes de criar conteúdo, eu tinha algumas influenciadoras que eu acompanhava, e eu confesso que no começo, quando começou a surgir mais esse lance de publicidade, gerava um certo incômodo, como se estivesse sendo traída, você né? Quer me vender, né? Tipo assim, como assim? Tô acompanhando sua vida, você tá... E ainda mais quando você percebe depois. Mas eu acho que é isso. Cada vez mais as pessoas estão entendendo que isso é um trabalho. Que, assim, eu tô fazendo conteúdo orgânico, eu tô querendo te ajudar nas dicas, eu tô querendo te passar um roteiro de viagem, mas eu preciso ganhar meu dinheiro também. Eu acho que, óbvio que eu tô participando também de muitos eventos desse nicho,
E o que a galera anda falando muito é: influenciador não pode mais depender só de publicidade. Você precisa vender um serviço, você precisa ter uma consultoria, você precisa ter alguma coisa que você não dependa só disso. Mas fato é que, querendo ou não, o grosso da remuneração vem de publicidade, quando você cria conteúdo. Então, seus seguidores têm que entender isso, mas eu acho que o lance de balancear também é nunca perder... Nunca vender sua credibilidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu recebo muito feedback, assim, de receber mensagens falando: pô, acho muito legal quando você vai num lugar, você sempre pontua mesmo, se você não curtiu muito uma coisa, sempre de um jeito construtivo. Ou assim, não vou aceitar uma publicidade que não faz sentido com os meus valores, com as coisas que eu consumo, né? Então, eu acho que hoje em dia é muito sobre o storytelling também, que eu mesma já caí em um monte de publi que você repara só no final que é uma publi, sabe? Porque é interessante, tem uma história, não sei o quê. E saber balancear. Então, assim, eu não lembro, assim, de ter recebido hate ou coisa do tipo por alguma publicidade, assim. Mas, claro que rola a questão de, às vezes, não te darem tanta liberdade criativa, de você ficar meio que brigando com conteúdo mais engessado. Então, isso ainda rola alguns conflitos de vez em quando. Deixa eu só complementar uma coisa. Que eu estava falando dos... Que eu acho que hoje a gente trabalhando nos micro-nichos, né, os creators que trabalham com os microcosmos, digamos assim, estão gerando mais engajamento, tal, às vezes, do que os grandes. É que eu acho que a gente está chegando num momento nessa parte de influenciadores, como a gente tinha na TV. Você vai para a TV aberta ou você vai para a TV? E aí a gente chegou num nível de influenciadores que estão como se fosse a nossa TV aberta. Então, assim, você precisa... Não é que eles não... eu não indico. Ah, imagina, eu não indico fazer nada com grandes influenciadores. Não é isso. Precisa entender a estratégia da marca. O que você quer? Normalmente, eu indico para o cliente, ao invés de você botar tanto num só, né, é a cesta que a gente fala. Por que você não pega esse dinheiro e divide em 10 influenciadores e testa? Porque testando, você vai ver ali o resultado e vai ver os que funcionam melhor. Sim. Se você põe num só, como é que você vai medir? É da questão de medir, né? Então, mas eu acho, Cris, que é muito em linha com a estratégia. Eu sei, a gente acabou de passar por isso nessa campanha dos 150 anos. Era importante lançar o filme do Estadão. Ficou maravilhoso. No Jornal Nacional. Gente, um jornal nacional... Eu faço quantos influenciadores? São 150 anos. Entendeu? Exato. Dependia muito, de acordo com a estratégia que a gente estava adotando para esse período, por conta desse aniversário, tudo, era importantíssimo eu falar. Essa mulher é responsável pelo filme, tá? Deixa eu falar, tá? Era importante eu falar com a massa. Então, assim, nossa, você vai pôr sempre seu dinheiro na Globo? Eu adoraria ter sempre meu dinheiro para pôr na Globo, mas, infelizmente, não é assim que funciona. É uma matemática diária. Porque, hoje em dia, os dinheiros do marketing não são mais como na década de 80, onde a gente ficava disputando leões e leões de ouro e eles só estavam preocupados em fazer grandes filmes. Mas você está falando mal dele? Não é isso. Isso era o que era importante naquela época. Explodir na massa. Hoje em dia não é mais assim. Você precisa de engajamento, métrica, medir audiência, saber com quem você está falando, ver o quanto isso está gerando para você de retorno. É muito diferente. A estratégia hoje é completamente diferente. Então, só corrigindo, porque senão os grandes influenciadores, vão ficar me odiando. Não. Eles têm bastante dinheiro, já né, encheram a bolsa, já viajaram, né, já foram para fora, já ganharam um monte de dinheirinho. Agora vamos distribuir melhor, né? Economia, né? Gente, olha, eu queria poder fazer mais perguntas, abrir para perguntas, mas a gente está atrasados. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, trazer um pouco. Acho que a gente pode depois fazer outras entrevistas individuais para falar disso. André, quero falar mais sobre essa questão de pago, gente. É um bicho de 7 cabeças, essa questão orgânica e pago. Quero agradecer aqui a Flávia, a Regina e André. E quero agradecer você também por acompanhar aqui essa conversa especial, a conversa que vira pauta do Pode Ser Pauta. São vários episódios, muitos convidados especiais para trazer vários assuntos que podem ajudar você aí nas estratégias de comunicação, na rotina de assessoria de imprensa, RP, porque quando a gente faz uma reunião com o cliente, a gente precisa também entender
sobre influenciadores, sobre mídia paga, mídia orgânica, porque isso faz toda a diferença para você traçar as melhores estratégias. Bom, acompanhe a gente pelo canal do YouTube, Pode Ser Pauta, ou pela sua plataforma de áudio preferida, e eu encontro você no próximo episódio.